Mas foi na faculdade de medicina que minha cosmovisão ateísta entrou em crise, porque percebi que quanto mais estudava, já que queria me tornar oftalmologista depois de conhecer um paciente cego, mais eu via o quão incrivelmente complexo é o olho humano. É algo fascinante. O número de células em nossa cabeça envolvidas no processo da visão é maior do que o número de estrelas que o ser humano já conseguiu observar. Os cientistas no universo. estimam que haja bilhões de trilhões ou trilhões de bilhões de estrelas. Pense nisso. Todas essas células precisam se alinhar em uma sequência específica, em apenas 9 meses. Incrível! O sistema visual humano é tão extraordinariamente complexo que envolve bilhões de células trabalhando em perfeita harmonia, uma obra-prima muito mais intricada do que todas as estrelas espalhadas pelo céu. O olho humano e o cérebro juntos contêm bilhões de células e trilhões de conexões, uma arquitetura tão precisa que revela a assinatura de um criador inteligente. Uau. Este cirurgião ocular, que antes era ateu, tornou-se cristão ao perceber quão incrível e complexa é a estrutura do olho, e pensou consigo mesmo: deve haver um criador. Então vamos direto ao ponto. Eu sei que há uma parte importante da sua história que ainda não abordamos, e estou muito empolgada para ouvir de você o que inspirou o seu ministério e o seu trabalho em devolver a visão àqueles que perderam ou nasceram sem enxergar. Sua fé teve um papel fundamental nisso. Você entrou na universidade se considerando um ateu, certo? Sim. Crescendo na China, conte-nos sobre sua formação religiosa, ou a falta dela. O filme Deus Não Está Morto apresenta um estudante chinês que passou pela Revolução Cultural, veio para a América andando de bicicleta pelo campus americano, e parte dessa história foi inspirada na minha própria vida. Então sim, exatamente como aquele estudante. Na verdade, quando o estúdio encontrou o ator que interpretaria meu papel, eles me enviaram uma foto por celular e disseram: "Esse é o cara que vai te interpretar no filme Deus Não Está Morto." E eu respondi: "Pelo menos ele é mais bonito." Então encontraram esse ator. E eu era ateu, exatamente como o estudante no filme. Só para esclarecer para quem está ouvindo, você foi criado como ateu? Sim, E isso era comum na China naquela Sim. época? E a Não era maioria- uma questão de somos Sim. ateus, mas sim, é assim na que verdade, somos? ainda hoje a maioria é assim. Cerca de 90% ainda são ateus. 90% ainda são ateus. Sim. E para quem está ouvindo, eu diria que a experiência de um chinês criado como ateu é um pouco diferente da de um americano ateu. Culturalmente, há uma A diferença? principal diferença é que a maioria dos ateus na China nunca teve a oportunidade de aprender sobre Cristo ou sobre a fé. Eles cresceram em um sistema educacional totalmente privado de religião. A diferença é que em países assim, as pessoas nunca tiveram oportunidade. Muitos deles, se tivessem a chance de conhecer a fé cristã, provavelmente a abraçariam de bom grado, mas simplesmente não tiveram essa escolha. Já aqui, na América, os ateus decidem não acreditar. Essa é a diferença. Eu era ateu e não tinha interesse em nada além da ciência. Afinal, lutei muito durante a Revolução Cultural para ter a oportunidade de estudá-la. Eu era completamente focado na ciência. Mas foi na faculdade de medicina que minha cosmovisão ateísta entrou em crise, porque percebi que quanto mais estudava, já que queria me tornar oftalmologista depois de conhecer um paciente cego, mais eu via o quão incrivelmente complexo é o olho humano. É algo fascinante. O número de células em nossa cabeça, envolvidas na visão, na captação e interpretação das imagens, é maior do que o número de estrelas que já foram descobertas em todo o universo. Uau. Sim, temos tantas células assim no cérebro, cada um de nós. Qual é esse número? Está na casa dos trilhões e trilhões. É mais do que o número de estrelas. A mente humana mal consegue imaginar. Sim, exatamente. Uau. De fato, como eu disse, a visão é o sentido mais importante, e isso é confirmado pela anatomia, fisiologia e embriologia humanas. Metade das células do nosso cérebro está envolvida no processo da visão. Uau. Isso mostra o quanto a visão é importante, certo? Então, por pura colisão aleatória, como diz a teoria evolucionista em que os ateus acreditam, seria impossível que todas essas células se formassem em apenas 9 meses, permitindo que um ser humano desenvolvesse uma estrutura tão complexa com tamanha precisão. Porque veja bem, em 99,9% dos casos, nascemos enxergando. Essas células se alinham de forma perfeita e ordenada. Se apenas uma pequena parte delas se desviasse da sequência correta, a pessoa nasceria cega. Mas em 99,9% dos casos, nós nascemos vendo. Então é impossível que colisões aleatórias entre células resultem em uma formação tão específica. Foi aí que minha cosmovisão ateísta entrou em crise. Comecei então a questionar meus professores. Como vocês explicam, do ponto de vista ateísta, a complexidade do olho humano? Um dia, um professor, que era cristão, mas ainda não tinha me contado, me levou para almoçar.
Durante o almoço, ele me perguntou: "Olhe ali, o que há do outro lado da rua?" Eu respondi: "Um carro." Então ele perguntou: "Qual é a diferença entre um carro e o olho humano?" E eu disse: "O olho humano é um pouco mais complexo." Ele então disse: "Você consegue imaginar um monte de pedaços de metal espalhados na rua se juntando sozinhos, por acaso, e formando um carro?" Eu respondi: "De jeito nenhum." Ele então replicou: "E quanto ao olho humano?" Naquele momento, ele abriu uma porta na minha vida. Fez-me perceber que a razão pela qual o olho humano é tão incrivelmente complexo, mas ainda assim consegue se formar quase perfeitamente em apenas 9 meses, é porque não foi fruto do acaso. Foi formado com um propósito específico. Na verdade, existe sim um designer, um criador por trás de tudo isso. É claro que daquele ponto em que percebi que havia um criador, até o momento em que reconheci que esse criador tem nome, Jesus Cristo, levou ainda vários anos. E eu conto tudo isso em detalhes na minha autobiografia, From Darkness to Sight, das Uau! trevas à visão. Você mencionou antes sobre o número de células Sim, as células envolvidas na visão. Qual era mesmo esse número? O número de células em nossa cabeça envolvidas no processo da visão é maior do que o número de estrelas que o ser humano já conseguiu observar Os no cientistas universo. estimam que haja bilhões de trilhões ou trilhões de bilhões de estrelas, mas mesmo dentro do universo observável, que tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, O sistema visual humano é tão extraordinariamente complexo que envolve bilhões de células trabalhando em perfeita harmonia, uma obra-prima muito mais intricada do que todas as estrelas espalhadas pelo céu. O olho humano e o cérebro, juntos, contêm bilhões de células e trilhões de conexões, uma arquitetura tão precisa que revela a assinatura de um criador inteligente. Uau! Pense nisso, todas essas células precisam se alinhar em uma sequência específica, em apenas 9 meses. Incrível! Foi assim que encontrei o Criador, respondendo uma questão fundamental que a cosmovisão ateísta simplesmente não consegue explicar: a complexidade do olho humano. Na verdade, é interessante. Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, escreveu há mais de 160 anos que o ponto fraco da sua teoria da evolução estava justamente na complexidade do olho humano. Sério? Sim, ele reconheceu isso. Interessante. Sim, Uau! é quase como o calcanhar de Aquiles da teoria Uau. evolucionista. E curiosamente, séculos depois, eu me deparei com essa mesma realidade enquanto estudava o olho humano. Uau! E hoje, a partir dessa perspectiva, sinto-me muito abençoado por poder continuar avançando no conhecimento sobre o olho humano, levando esse entendimento o mais longe que a humanidade já levou, e ainda há muito mais a descobrir. Mas tenho o privilégio de compreender profundamente como o olho foi projetado. A verdade é que há coisas que a ciência não consegue explicar, e todas elas apontam para uma mente inteligente que criou o universo. A melhor explicação está na Bíblia Sagrada, e hoje você pode escolher segui-lo. Essa será a melhor decisão da sua vida. Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, para que você tenha a vida eterna e seja salvo.